Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre integrais triplas, tanto hoje quanto quarta-feira. O que está faltando para a gente é falar sobre mudança de coordenadas, que a gente fez na integral dupla. Então hoje eu vou ensinar para vocês como é que você acha um ponto no espaço sem necessariamente usar as coordenadas retangulares, mas sim as coordenadas cilíndricas. Então é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos aqui no primeiro quadro. Então o assunto principal de hoje é coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Bom, gente, assim como foi na integral dupla, eu ensinei para vocês, ou pelo menos relembrei com vocês, o conceito de coordenadas polares. O que são as coordenadas polares? É basicamente um novo jeito, uma nova forma de você localizar um ponto no plano cartesiano. Então, ao invés de você considerar as coordenadas x e y, você considera o r, que é a distância da origem até o ponto, e o ângulo. Aqui no R3, ou seja, no espaço, você também tem mais de uma forma de localizar um ponto. Então, vamos relembrar aqui. Bora colocar aqui os três eixos. Você tem o eixo x, você tem o eixo y e você tem o eixo z. Aliás, vou até tirar daqui, já que a gente vai mudar as coordenadas. Olha, vamos imaginar que você tem um ponto, bem aqui o nosso ponto. Vou chamar esse ponto de ponto P. E você quer localizar esse ponto no espaço. Como é que a gente vinha fazendo até aqui? Bom, a gente analisava as coordenadas desse ponto, x, y e z. Como é que a gente achava a coordenada x e y? Eu poderia projetar esse ponto aqui no chão, no plano XY. Bem aqui seria uma projeção desse ponto no plano XY. E a partir daqui, então, eu conseguiria achar a coordenada x e também conseguiria achar a coordenada y. Aí depois, isso aqui é a nossa primeira aula, né, de cálculo 2. Aí depois o que a gente fazia? A gente analisava aqui, ó, essa reta que vinha aqui da origem até esse ponto e projetava ela bem aqui, para a gente saber exatamente onde é a coordenada z. Com isso, nós achávamos também a coordenada z. Então, essa daqui era a forma mais comum e a única que a gente tinha de localizar um ponto P no espaço. Mas eu pergunto para vocês, será que só existe essa forma de localizar o ponto? A resposta é não. Existem mais de uma forma, duas formas, três formas, quem sabe outras formas. Bom, então hoje a gente vai aprender como é que você localiza um ponto, não necessariamente usando essas coordenadas. Esse tipo de coordenada é o que você pode chamar de coordenadas retangulares. Agora a gente vai aprender como localizar esse ponto usando coordenadas cilíndricas. E para você fazer isso, você vai precisar de três informações. Como nós estamos no espaço, seja no R3, eu vou precisar de três informações para achar o meu ponto. Mas percebam que essa primeira forma que a gente vai ver, diferente, é bem fácil. Porque olha o que eu vou fazer. Por enquanto, vamos ignorar esse ponto aqui e vamos olhar para a projeção dele aqui no meu plano XY. Olhando para a projeção dele, ou seja, ignora o meu eixo Z, olha só para o plano XY. Se eu fosse querer localizar apenas esse ponto aqui, que está no plano XY, eu poderia usar as coordenadas polares. Sim ou não? Poderia, né? E como seria se usasse as coordenadas polares? Bom, para eu achar esse ponto aqui, eu ia considerar a distância do ponto até a origem. Então, pegaria essa distância bem aqui. Essa distância aqui, a gente está acostumado a chamar ela de R. Tudo bem, vou chamar ela de R. E, além dessa distância, eu também usaria esse ângulo aqui, que é o ângulo dessa reta com o eixo X. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ. Então, olha só. Para eu achar essa projeção bem aqui, que eu posso chamar de pelinha,
Se você colocar aqui P' seria a minha projeção. Para eu chegar na projeção, eu não preciso usar x e y. Eu posso usar as coordenadas polares. E aí eu uso as coordenadas, então, r, que é a distância da origem até o ponto, e θ, que é o meu ângulo. Da feita que eu cheguei nessa minha projeção, para eu chegar no ponto que eu queria aqui em cima, eu posso, de novo, usar a coordenada z. Então, por exemplo, eu posso, se eu quiser, preservar a coordenada z do jeito que ela era e mudar só x e y. E ainda assim, eu vou ter um outro tipo de coordenadas. Então, essas coordenadas cilíndricas, elas preservam a coordenada z do mesmo jeito que você está acostumado. Então, z ainda seria a altura, digamos assim. Só que x e y eu vou trocar por r e θ, que são as coordenadas polares. É basicamente isso, gente. O que faz sentido, né? Porque assim, eu quero achar esse ponto aqui. Então, primeiro eu acho a projeção dele e depois eu subo ou desço. Só que para eu achar a projeção dele, como eu estou no plano x e y, eu posso usar r θ. E da feita que eu achei essa projeção dele, agora é só subir ou descer. Então, isso daqui, né, ou seja, chegar nesse ponto e depois subir, é o que nós vamos considerar como sendo as coordenadas cilíndricas. Você vai dizer, nossa, professor, mas o que tem a ver esse nome? A gente já vai descobrir daqui a pouquinho. Tá? Mas, por enquanto, entenda que se você quer usar coordenadas cilíndricas, então você vai usar as coordenadas r, θ e z. São duas coisas diferentes, mas que vão chegar no mesmo resultado. Então, eu posso usar ou as coordenadas retangulares, que a gente já está acostumado, que seria x, y e z, ou agora nós também podemos usar as coordenadas r, θ e z. Tá? Então, são dois jeitos diferentes de chegar no mesmo resultado. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Tá, só uma observação também. Como agora nós estamos no R3, é importante eu falar para vocês que esse Rzinho aqui, que é a distância que a gente considerava antes, a distância da origem até esse pontinho aqui, a projeção, eu também posso considerar que R é a distância do meu ponto até o eixo Z. Sim ou não? Eu posso considerar que R, olha só, R, eu também poderia dizer que é a distância do meu ponto até o eixo Z, já que você sabe que o mesmo valor que tem aqui para R é o mesmo que aparece aqui em cima. Tudo bem, gente? Eu vou usar essa informação mais tarde, lá para o final da aula eu vou usar, mas por enquanto guarde essa informação. Então, primeiro entenda quem é o R, quem é o θ, e o Z ainda continua sendo Z. E também entenda essa informação de que o R também pode ser a distância do meu ponto até o meu eixo Z. Então, com isso, você consegue localizar qualquer ponto no espaço, usando R, θ e Z. Agora, a pergunta que fica é, qual é a relação que existe entre x, y e z com r, θ e z? Nesse caso, não é muito difícil para a gente perceber, porque a gente vai usar o mesmo raciocínio das coordenadas polares. Olhando aqui para o plano XY, perceba que bem aqui, ó, bem aqui, no chão, tá? Eu estou olhando aqui para o chão, tá, gente? Bem aqui, ó, eu estou formando um triângulo retângulo. Ó, bem aqui, eu formo um triângulo retângulo. Então, eu posso usar todas aquelas propriedades da trigonometria para o triângulo retângulo. E nesse caso, então, eu posso usar o cosseno de θ e posso usar o seno de θ. Ó, note que nesse triângulo aqui, a base dele vale x, a altura dele aqui, ó, vale y. Então, aqui vale x, aqui vale y. Então, o que eu teria aqui nesse caso? Eu poderia fazer cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? Olhando só para o plano XY. É o cateto adjacente, que nesse caso vale x, dividido pela hipotenusa, que nesse caso vale r. Então, quem seria o meu x? O meu x seria r vezes cosseno θ. Ah, pessoal, mas é a mesma coisa das polares? É, o que já é de se esperar, porque r e θ segue o mesmo raciocínio. Então, você já até sabe que vai ser o y, né? Porque, ó, eu posso usar aqui o seno de θ, e aí o seno de θ
ser igual cateto oposto, que é isso daqui, que vale y dividido pela hipotenusa, que vale r. Então, meu y é igual a r vezes seno θ. Com isso, gente, nós encontramos aqui algumas relações importantes. Bom, as principais são essas daqui. Primeiro, você percebe que x vai ser igual a r vezes cosseno θ. Y vai ser igual a r vezes seno θ. E o meu z é igual a z ainda. Com isso, eu só quero dizer que o z não muda. Ele é o mesmo nas duas coordenadas. Então, por exemplo, se o z vale 2 nas coordenadas retangulares, aqui ele vai valer 2 também. Se ele vale menos 1, aqui ele vai valer menos 1 também. Então, o z ele não muda. Além disso, o que mais a gente pode ter aqui? Bom, a gente também poderia usar a tangente de θ, nesse caso aqui, e aí você ia perceber que a tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é y, dividido para x, que é o cateto adjacente. Nós também poderíamos usar o teorema de Pitágoras e saber, então, que r ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, perceba que toda relação que é diferente, que muda alguma coisa, é quando eu relaciono x e y com r e θ. Agora, e o z? O z ainda é z. Então, o z continua sendo o z. Então, o z não mudou. Tudo bem? Deu para entender? Então, agora você já sabe localizar um ponto usando coordenadas cilíndricas e você já sabe transformar de uma para outra. Então, por exemplo, se eu te der um ponto, eu te dei um ponto assim, deixa eu pensar, bora colocar 2, bora colocar π sobre 2 e vamos colocar 1. Aí só que eu tenho que te falar, né? Esse ponto está em quê? Está em que tipo de coordenada? Aí eu afirmo para você que esse ponto aqui está em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, estou afirmando que isso daqui está em coordenadas cilíndricas. Aí, nesse caso, eu peço para você localizar esse ponto no espaço. O que você tem que fazer? Bom, você tem que pensar, se aqui é coordenadas cilíndricas, então esse primeiro aqui é o R, esse segundo aqui é o θ e esse terceiro aqui é o Z. Quem é o R? É a distância da origem até o ponto, isso no plano XY. Quem é o θ? É aquela rotação a partir do eixo X positivo. E quem é o 1 é o Z, é a minha altura. Nesse caso, a minha altura é positiva. Então, como ficaria esse desenho? Bom, faria aqui o meu espaço. A primeira coisa que eu ia fazer era olhar para cá, para o 2. Então, eu ia fazer uma distância de 2 da origem até o ponto em cima do eixo X. O eixo X está aqui. Então, bora dizer que 1 é aqui, 2 é aqui. Tá? Então, bem aqui, eu já marco uma distância de 0 até 2, já que meu R é 2. Agora, eu vou rotacionar essa distância. Eu vou rotacionar a partir de π sobre 2 radianos, que equivale a quanto? Equivale a 90 graus. Então, se eu estava aqui, agora eu vou rotacionar e vou parar bem aqui. Então, medi daqui para cá 2, depois eu rotacionei π sobre 2 e agora eu vou subir uma unidade. Vamos dizer que 1 está aqui. Tá, então, está aqui. Esse daqui é o meu ponto. Ok, mas digamos que você fala assim, professor, eu não gostei, eu prefiro trabalhar como eu trabalhava antes. Tem problema eu transformar isso aqui para coordenadas retangulares? Não, bora transformar então. Digamos que eu quero transformar para x, y e z. O x ele vai ser r cosseno θ. O r é 2 e o θ é π sobre 2. Nesse caso, ficaria x igual a 2 vezes cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0.
Então, nesse caso, isso aqui, ó, o x ia ser 0. Está aqui. Agora o y. Y seria r seno θ. Então, ia ser 2 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 agora é 1. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. E o z? Z é igual a z. Mesma coisa, não muda nada. Ó. Z igual, se o z era 1, o z vai continuar sendo 1. Então, se eu quisesse passar isso aqui para coordenadas retangulares, seria o x seria 0, o y seria 2 e o z seria 1. Isso aqui em coordenadas retangulares. Tanto que, ó, se eu fosse localizar esse mesmo ponto aqui, o x é 0, o y é 2 e o z é 1. Ou seja, eu cheguei no mesmo ponto. Tá? Então, ó, é isso, gente. Você vai dizer, pessoal, até que eu gostei, porque o z é igual a z. Eu não vou ter muito trabalho. Realmente, você não vai ter muito trabalho. Né? Poderia ter um outro tipo de coordenadas ou outro tipo de transformação que seria um pouquinho mais trabalhoso. Tá? Mas isso daqui até que é bem tranquilo. Então, para você se acostumar, só para a gente se acostumar, quando você chegar em casa, pegue aí, sei lá, coloque lá no seu caderno uns 50 pontos aqui, nas duas coordenadas. Aí transforma de uma para outra e depois marca o ponto aqui. Tá? Então vai treinando, para você se habituando, você se acostumar. Aí se cair na prova qualquer coisa assim, você já vai saber. Tudo bem? Bom, então vamos aqui para o slide. Bora começar a fazer alguns exercícios. Então, ó, chegamos na aula 28, falando sobre coordenadas cilíndricas. Inclusive, a penúltima aula, tá, gente? Então, quarta-feira, nossa última aula de cálculo 2, né? Sei para tristeza de muitos, né? Já está batendo aquela nostalgia aí, mas é isso mesmo, o tempo passa e a gente vai avançando. Vamos lá. Olha só, no sistema de coordenadas cilíndricas, como eu já expliquei, um ponto no espaço é representado pela tripla ordenada, só que agora é r, θ e z. Quem é r e θ são as coordenadas polares da projeção de P no plano XY. E quem é z? Bom, z é a distância orientada desse plano até P, ou seja, z é a mesma coisa que era antes. Ó, então tá aqui. Então você quer achar um pontinho P, a primeira coisa que você faz é achar a projeção dele bem aqui, ó. Como? Usando a distância da origem até esse ponto e depois rotacionando ele. Aí você chega até aqui. Chegou até aqui, agora você vai subir ou descer, dependendo do valor de z. Para a gente fazer essa conversão de um tipo de coordenadas para outro tipo de coordenadas, nós já explicamos, você vai ter x igual a r cosseno, y igual a r seno e z igual a z. De outra forma também, você pode colocar aqui r quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado, tangente de θ é igual a y sobre x e o z igual a z. Normalmente, a gente usa essas três aqui de cima quando eu quero converter de cilíndricas para retangulares. Normalmente você usa essa daqui. E normalmente quando a gente quer converter de retangulares para cilíndricas, normalmente a gente usa essas três equações que vocês estão vendo. Tá, agora bora praticar um pouquinho, né? Bora fazer aqui alguns exercícios. Tenho basicamente 3 exercícios para a gente considerar e fazer aqui nessa aula. Então, a gente vai fazer com calma, até para a gente se acostumando um pouquinho com esse tipo de coordenada. E depois a gente vai passar para integrais. Como é que eu integro usando esse tipo de coordenada? Então, primeiro exercício. Descreva a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é r igual a 1. Eu já vou colocar o exercício 1 e 2 aqui no quadro. Então, ó, r igual a 1. Já vou colocar para cá também. O segundo exercício, ele quer a superfície que é z igual a r. Pronto, vamos fazer. Olha só, nesse primeiro caso aqui, você tem duas formas. Você pode ou já pensar, né, na sua mente em coordenadas cilíndricas e ver o que significa o r ser igual a 1, ou se você tiver dificuldade, você pode converter para coordenadas retangulares. E aí, quem sabe, quando você converter, fica uma equação que você já sabe trabalhar, e que você já sabe o formato da superfície. Aí você pode dizer, professor, eu não quero arriscar, eu quero logo passar para coordenadas retangulares. Tem problema? Não. Então vamos lá. Ó,
dessas equações aqui, eu sei que a exigência é que o R seja igual a 1. Então, eu vou procurar o meu R aqui, ó. Está aqui o R. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o R igual a 1. Ah, pessoal, mas eu não podia usar esse daqui, colocar x igual a cosseno, y igual a seno? Pode também, não tem problema nenhum. Mas a forma mais rápida é já passar para cá. Ó, então, eu vou pegar essa equação aqui. Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Mas, nesse caso, o meu r está fixo em r igual a 1. Então, eu vou usar essa equação. Vai aparecer x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Só que, nesse caso, meu r é 1. Então, aqui vai ficar 1. Então, essa expressão aqui, em coordenadas cilíndricas, é a mesma coisa que essa expressão aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É a mesma coisa. Isso daqui é igual a isso daqui. Descreve a mesma superfície. Só que aqui eu estou em coordenadas retangulares e aqui em coordenadas cilíndricas. Então, é muito melhor, agora que você tem, por exemplo, essa superfície aqui, é melhor que você use coordenadas cilíndricas, porque fica mais simples. Ó, R igual a 1. Acabou. E que superfície é essa? Ah, professor, ainda não sei. Eu não sabia aqui, muito menos aqui. Então, calma, gente, você sabe. Essa equação é do quê? Se fosse no plano, né, que está acostumado com plano. Plano seria uma circunferência. Centro na origem e raio 1. Agora, vamos voltar no tempo e vamos lembrar da nossa segunda aula de cálculo 2. Lá em dezembro. Novembro, final de novembro, não lembro agora. Mas você aprendeu que se você tivesse no plano, somente no plano, isso aqui seria uma circunferência. Então, ó, no plano... Se fosse só no plano, isso aqui seria uma circunferência. Mas nós não estamos no plano, nós estamos no espaço, no R3. E o que eu faço então? Bom, vou colocar aqui os 3 eixos. Aí você procura, cadê o plano XY? Está aqui, esse que é o plano XY. XY. O que eu tenho no plano XY? Uma circunferência. Então, venho aqui e faço uma circunferência. Pronto, está aqui. Só que, como eu estou no R3, perceba que eu não tenho nenhuma exigência para o Z. Se eu não tenho exigência, o que isso significa? Que essa circunferência aqui, eu vou projetar ela ao longo do eixo Z. Ou seja, eu desenhar essa circunferência aqui embaixo ou desenhar essa circunferência aqui em cima, é a mesma coisa. Então, eu posso ficar desenhando ela em qualquer altura. E com isso, vai formar o que para mim? Um cilindro. Então, ó, quando eu fizer várias circunferências em várias alturas, o que eu vou ter, na verdade, é um cilindro. Sempre na origem, né? O raio aqui dele é 1. Então, essa equação aqui, em coordenadas cilíndricas, é a mesma dessa em coordenadas retangulares e no R3 as duas representam um cilindro, centro na origem, raio 1 e altura infinita. Isso está acontecendo. Então, é por isso que aqui a gente chama esse tipo de coordenada de coordenadas cilíndricas, porque quando você fixa aqui a sua constante R, basta fixar uma constante R que você já forma para você aí um cilindro. Outra coisa importante, gente, nesse caso aqui, você também poderia, como eu falei, você poderia desenhar isso daqui olhando só para isso daqui, sem transformar. Como é que a gente faria olhando só para isso daqui? Bom, é só você pensar o seguinte, o que é o R? O R não é a distância da origem até o ponto? Ou melhor, se você quiser pensar também, é a distância do eixo Z até o ponto. Então, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, fazer assim, ó. Colocava aqui os 3 eixos. Aí, o que ele está exigindo de mim? A única coisa que ele está exigindo é que a distância seja 1, da origem até o ponto. Então, eu vinha aqui, ó, e marcava uma distância 1. Está aqui a distância 1. Ele me dá alguma exigência para o θ? Não dá. Então, se não dá nenhuma exigência para θ, o θ ele pode variar de 0 a 2π. Ele pode fazer um giro completo.
Então, a partir daqui, já que eu não tenho nenhuma restrição para θ, eu poderia fazer um giro aqui completo. Formava isso aqui. E ele me deu alguma restrição para z, para minha altura? Não, também. Não me deu restrição para z, no caso aí. Sem nenhuma restrição para z, então a minha altura pode variar para cima e para baixo. E aí, de novo, eu ia ter o mesmo cilindro. Só que aqui aplicando, né, o raciocínio aqui direto daqui, sem precisar transformar. Tudo bem? Então é isso, gente. Então essa é a nossa superfície aqui em coordenadas cilíndricas. Essa é a mesma dessa, tá? Vou ficar com essa aqui de baixo. Pronto, bora fazer aqui o segundo exercício agora. Nesse segundo exercício, o que ele está exigindo de mim envolve tanto o z quanto o r. Então, ó, o que ele está exigindo é que o z seja igual a r. Estranho, né? Ou seja, o que ele está querendo aqui da gente? Olha, ele quer que o z, que é a altura, seja sempre igual a r, que é a distância do ponto até o eixo z. Então, ele quer basicamente ele quer todos os pontos cuja altura é igual à distância até o eixo z. É isso que está acontecendo. Ah, pessoal, mas ficou difícil. Como é que eu vou pegar todos os pontos que têm a mesma altura igual à distância ao eixo z? Calma, se está difícil, bora transformar para coordenadas retangulares. E bora ver se a gente vai achar alguma coisa. Bom, nós já sabemos que a gente usou aqui no exercício anterior que x² mais y² é igual a r². Só que nesse caso, ó, o r é sempre igual a z. Isso pode me ajudar, porque já que o z é o mesmo para os dois tipos de coordenadas. Então, se o z é o mesmo, aqui vai ficar, ó, isso aqui vai ser igual a z². Em outras palavras, em coordenadas cilíndricas, dizer que z é igual a r é a mesma coisa que dizer, só que agora em coordenadas retangulares, que o z² é igual a x² mais y². Isso daqui vai ajudar a gente, porque nós já estamos acostumados a pegar uma equação e definir o meu z como uma função de x e y. Será que essa equação define z como uma função de x e y? Define, né? E é bem fácil, na verdade, eu posso só isolar o z. Se eu isolar o meu z aqui, vai ficar como? Nesse caso, vai ficar assim. Z igual a raiz quadrada de x² mais y². Eu esqueci alguma coisa, gente? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, aqui, ó, o z é igual a mais ou menos raiz de x² mais y². Tudo bem? Agora sim, agora a gente pode desenhar. Porque a gente conhece essa superfície aqui para coordenadas retangulares. Vocês não conhecem? A gente conhece, né? A gente já viu aqui. Qual é essa superfície, gente? Ah, tá, mas aqui eu estou considerando... Tem o mais e tem o menos, né? Se fosse só o mais, qual é essa superfície? Como é? Uma? Não, não é. Não é metade de uma circunferência. Mas vocês já viram essa daí? Isso, é o cone. Muito bem, agora sim. Não, agora responderam corretamente. Isso daqui, gente, é o cone. É o cone invertido. A gente já fez isso aqui várias vezes em sala. Tá? Então, professor, mas como é que eu ia saber na hora da prova? Olha, caso caia um desses na hora da prova, você já sabe passo a passo. Você vai fazer a interseção dele no plano XZ, você faz a interseção dele no plano YZ. Então, você tem que ver tudo isso. Né? Você vai ver as curvas de nível. No final você consegue desenhar isso daqui. Vai ficar assim. Quando a gente faz... Deixa eu fazer de novo aqui. Quando a gente segue esse passo a passo, que a gente já viu aqui, para desenhar uma superfície, ó, por exemplo, eu vou considerar o mais primeiro, e depois eu considero o menos, olhando só para o mais. Se eu considero que o meu x é zero, vai ficar z igual a raiz de y², que vai dar módulo de z. Então, a gente já sabe que bem aqui vai dar uma função assim. Tá? Uma função modular. Se a gente fosse estudar também com profundidade essa função, a gente ia perceber que as curvas de nível dela são circunferências. Então, no final, você ia ter, o que já me falaram hoje, um cone invertido.
Você ia ter isso daqui. Tá? Então, isso daqui seria a superfície, considerando o positivo. Agora, se eu considerar o negativo, o que vai mudar aqui? Isso, que o cone vai inverter. O cone vai ficar agora assim. Né? Então, o cone vai aparecer aqui embaixo, só que agora para cima, né? Sem estar invertido. Então, o cone aqui, ele iria continuar. Tá? Então, se eu quero descrever esta superfície aqui, eu tenho duas opções. Ou eu posso escrever assim, em coordenadas retangulares, mais ou menos essa raiz, ou, se eu quiser, eu posso escrever só assim, z igual a r nas coordenadas cilíndricas. Perceba, gente, que de fato, em um cone, no caso, nesse cone aqui especificamente falando, né? Quando você pega qualquer ponto do cone, pega esse ponto aqui, por exemplo, a distância, a altura dele, ó, e a distância até o eixo Z é a mesma. Isso acontece no cone. Aqui eu estou considerando que eu estou no plano YZ. Então, pega qualquer ponto do cone. Você vai perceber que a altura dele é sempre igual à distância dele até o eixo Z. Ou seja, o Z é sempre igual a R. Quando eu pego esse conjunto de pontos, eu tenho essa figura aqui. Bom, então é isso. Alguma pergunta? Tá, bora para o terceiro exercício, que é um dos principais de hoje. Então, olha só o que diz o terceiro exercício. Determine o jacobiano para as coordenadas cilíndricas. Porque o que a gente quer aqui? Eu primeiro estou ensinando para vocês como é essas coordenadas cilíndricas, mas nosso objetivo principal é integrar, trabalhar com integrais triplas. Então, imagina que você tem ali uma região de integração no R3, onde é muito complicado trabalhar com ela usando coordenadas retangulares. Então, seria mais interessante para a gente transformar aquela região, ou seja, aplicar uma transformação em coordenadas cilíndricas. E aí, nesse caso, a minha integral fica mais fácil. Só que quando eu faço uma transformação desse tipo, ou seja, toda vez que eu mudo as variáveis, toda vez que eu mudo as coordenadas, eu preciso aplicar o jacobiano na minha integral, porque ele é o meu fator de correção, como a gente já vem falando aqui. Então, nesse caso, como ficaria o jacobiano? Nós vamos precisar calcular, porque a gente vai usar ele nos exercícios. Então, olha só, eu quero calcular o jacobiano dessa transformação. Como é que eu faço? Bom, nós já sabemos, olha só, eu tenho uma transformação aqui, que eu passo de x, y e z, eu transformo x, y e z para r, θ e z. Agora eu tenho três variáveis, que eu vou transformar em três variáveis. Então, o meu jacobiano, ele ainda vai ser uma matriz, mas ele vai ser uma matriz 2 por 2? Não. Agora, o jacobiano vai ser uma matriz 3 por 3. Então, meu jacobiano, no R3, vai ser a matriz daquela transformação. Só que essa matriz vai ser 3 por 3. Por quê? Porque agora eu tenho três variáveis. Então, quem vão ser as componentes dessa minha matriz? Na primeira linha, eu coloco as derivadas parciais de x. Então, eu vou derivar x em relação a r. Vou derivar x em relação a θ e vou derivar x em relação a z, que são as três variáveis aqui embaixo. Na segunda linha, eu vou derivar o y em relação a todo mundo que aparece aqui embaixo. Então, vai ficar derivada de y em relação a r, derivada de y em relação a θ e derivada de y em relação a z. Na última linha, eu vou derivar o z em relação a esses três que aparecem aqui embaixo. Então, eu vou derivar o z em relação a r, vou derivar o z em relação a θ, vou derivar o z em relação a z. Gente, então, preste muita atenção, porque seria até interessante na prova cobrar algo assim, né? Calcule o jacobiano dessa nova transformação aqui. Seria legal, né? Não, seria... Pena que eu já elaborei a prova, senão poderia colocar uma dessas aí, seria bem interessante. Então é isso. Então, daqui, gente, aí você vai dizer, tá, professor, beleza, mas quem é x, quem é y, quem é z? Você já sabe quem é x, quem é y, quem é z. Olha, da transformação.
X não é R vezes cosseno? R vezes cosseno. O Y, quem é o Y? É R vezes seno. E o Z? Quem é o Z? É Z. Então Z igual a Z. Então é isso aqui que eu vou usar como referência na hora que eu começar a derivar. Então vamos ver como é que vai ficar essa matriz. Eu vou derivar x em relação a r. X é isso daqui. Quando eu derivo r vezes cosseno θ parcialmente em relação a r, fica quanto aqui? Fica só o cosseno. Eu preservo isso daqui, a derivada aqui vai dar 1, vai ficar só o cosseno θ. Então aqui vai ficar cosseno θ. Agora eu vou derivar x em relação a θ. O r vai continuar. Vou derivar só o cosseno. Derivado do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos r vezes seno. Aqui. Por último, eu vou derivar esse x aqui, só que agora em relação a z, que é o que aparece aqui. Você vai dizer, pessoal, mas e agora? O que eu faço? Não aparece z aqui. Não tem problema. Se não aparece o z, é porque o x não depende de z. E na hora que eu for derivar o x em relação a z, o r é uma constante para mim agora, o θ também é uma constante, então aqui é como se eu tivesse só uma constante. Derivando uma constante em relação a z, vai ser zero. Então aqui, nessa componente, eu vou ter zero. Agora, na segunda linha, eu tenho y. Eu vou derivar y em relação a r. Está aqui meu y. Derivando isso aqui em relação a r, vai ficar só o seno θ. Então aqui, seno θ. Vou derivar isso aqui em relação a θ agora, que é o que está pedindo aqui na minha matriz. O r vai permanecer. Derivado do seno é cosseno. Então vai ficar r vezes cosseno. Por último, eu vou derivar isso aqui em relação a z. Ah, pessoal, mas não aparece o z. Melhor, gente. Isso aqui não é isso aqui é solução. Melhor ainda. Se não aparece o z, na hora que eu for derivar em relação a z, vai dar zero também, porque isso aqui é constante para mim. Zero. Na última linha, eu vou derivar o z. Aí que o aluno também se perde. Professor, mas como é que eu vou derivar o z? Né? Isso aqui está muito complicado. Não está, é muito fácil. A gente que quer sempre que fique uma coisa mais desafiadora, né? Mas não, isso aqui é muito fácil. Ó. Então, ó, eu quero derivar z em relação a r. Só que o z é igual a z. O z não depende de r. Então, na hora que você vai derivar em relação a r, vai dar quanto? Dá zero. Porque aqui, ó, eu vou derivar z em relação a r, mas z não depende de r. Melhor ainda. Então, a derivada vai ser zero. Então, aqui, ó, zero. Vou derivar z em relação a θ. Está aqui, vou derivar z em relação a θ. Mas não tem θ aqui. Não tem problema. Significa que z não depende de θ. E na hora que eu for derivar, isso aqui também vai dar zero. Está aqui, ó, zero de novo. Por último, eu vou derivar z em relação a z. Isso aqui vai dar quanto, gente? Vai dar 1. Daqui. Aí você, pessoal, não gostei. Eu queria que o z dependesse também das variáveis. Não se preocupe, que na quarta-feira, quando a gente for ver, ou hoje ainda, quem sabe, né, se a gente tiver tempo, quando a gente for ver coordenadas esféricas, aí sim, tanto x quanto y quanto z vão depender aí de muitas variáveis. Nosso jacobiano vai ser ainda mais interessante do que essa matriz aqui. Mas vamos continuar. Então, agora eu quero calcular o determinante. Eu sei que existe uma propriedade de álgebra linear que quando isso aqui acontece, isso aqui vira uma matriz 2x2. Mas como nem todo mundo viu álgebra linear, eu vou calcular como uma matriz 3x3 mesmo. Então, vou calcular que nem no ensino médio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas primeiras colunas e vai ficar assim. Cosseno de θ, seno de θ e zero. Agora eu vou repetir a segunda. Menos r seno, r vezes cosseno e zero de novo. Aí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou multiplicar de baixo para cima e de cima para baixo. Então vou multiplicar assim. E vou multiplicar também de baixo para cima. Bom, quando eu multiplico aqui de cima para baixo, eu não vou alterar o meu sinal. Então aqui vai ficar cosseno vezes r vezes cosseno. Isso aqui vai dar r cosseno ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo.
Isso aqui vai ser igual r cosseno ao quadrado. Aí quando eu multiplicar aqui vai zerar. Cadê esse zero aqui? Vou até colocar aqui mais zero. Depois aqui vai zerar de novo. Vou colocar mais zero de novo. Tá aqui. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima, trocando o sinal. Esse primeiro vai dar zero. Vou até colocar assim, menos zero. Esse segundo também vai dar zero. Vou colocar menos zero. E esse último aqui, ó, era para ser 1 vezes seno, é seno. Seno vezes menos r seno era para ser menos r seno ao quadrado. Só que não esqueçam que quando eu multiplico de baixo para cima, eu troco o sinal. Então aqui vai ficar positivo. Então o meu determinante deu isso daqui. Tem muito zero aqui. E eu ainda posso colocar o r em evidência. Então isso aqui vai ser r vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Você já sabe o que vai acontecer. Isso aqui, você já sabe que é 1 pela identidade trigonométrica. E no final, quem é meu jacobiano? R. Está aqui. Você vai dizer, professor, quer dizer que o jacobiano das coordenadas cilíndricas é o mesmo das coordenadas polares? Sim. O senhor está me dizendo também que eu fiz todo um cálculo de uma matriz aqui, ó, determinante de uma matriz 3×3 para no final dar só R? Sim. Ah, professor, isso é muito sem graça. É, mas é interessante também, né? A gente calculou toda uma matriz, no final o meu jacobiano continua sendo R. Então aqui, ó, não foge, não está fugindo muito do que a gente está acostumado. A gente está acostumado com o jacobiano ser R. E por enquanto ele vai continuar sendo R. Agora eu já tenho condições para falar de integrais triplas, de mudança de coordenadas. Toda vez que eu for mudar as coordenadas, o meu x dentro da integral vai virar r cosseno, o meu y vai virar r seno, o meu z não vai mudar, vai continuar como z, e dentro do meu integrando eu vou multiplicar pelo jacobiano, que é r. É isso que vai acontecer. Então, bora lá. Vamos aqui para o slide. Chegamos, então, finalmente na mudança. Ó, então, mudança para coordenadas cilíndricas em integrais triplas. Como é que seria isso? Se você tem uma transformação que leva uma região B, isso, digamos que eu estou no espaço r θ z, para uma outra região x, y, z, por meio das coordenadas cilíndricas. Então, na hora que você for mudar essa integral, como eu disse, no lugar do x, eu vou ter que colocar r cosseno. Então, onde aparecer x, vai virar r cosseno. Onde aparecer y, vai virar r seno. E o z, ele não vai mudar. Ele vai continuar como z. Onde tiver z, deixa o z mesmo. Só que, claro, você ainda vai ter que multiplicar pelo jacobiano, só que eu já sei agora que o jacobiano dessa transformação é apenas r, que facilita a minha vida. E vou ter que mudar a região de integração. Mas também isso não vai ser difícil para vocês, porque é a mesma ideia das coordenadas polares. Então, vamos lá. Bora começar a resolver. Olha, aqui, gente, acabou o conteúdo de hoje. Acabou. A partir de agora é exercício. Então, eu trouxe aqui pelo menos 3 exercícios para a gente resolver. Eu vou fazer com muita calma. A gente tem muito tempo ainda de aula. A gente vai fazer com calma cada exercício desse. Qualquer dúvida que você tiver, pergunte, porque isso pode ser importante, né, para vocês. Então, vamos lá. Primeiro exercício é esse daí. Eu já vou fazer no quadro. Então, vamos fazer aqui no primeiro quadro. Seria bom você já ir fazendo também no seu caderno. Depois a gente só compara as respostas. Bom, vou colocar aqui de maneira simplificada as informações. Ele fala: um sólido se encontra abaixo do plano z igual a 9 e acima do paraboloide z igual a x² mais y². Então, vou escrever aqui. As superfícies são z igual a 9 e z igual a x² mais y².
E aí ele pede para calcular o volume. Então tá, vamos aqui para o quadro. Olha só, então ele está me falando na questão que essas duas superfícies aqui, elas limitam uma região, elas formam um sólido. Ele pede para eu calcular o volume desse sólido. Como é que a gente vai fazer? Assim como a gente sempre vem fazendo. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é desenhar. Quando desenhar as duas superfícies, eu vou conseguir, muito provavelmente, enxergar quem é meu sólido e, a partir daí, tomar uma decisão, né? Como é que eu vou integrar. Bom, nesse caso aqui, ele até me disse na questão. Qual é essa superfície aqui? É um paraboloide. Né? Na questão ele faz. Ele nem precisava falar, era bom que ele nem falasse. Porque faz só assim, ó. Eu tenho duas superfícies. Z igual a isso aqui, Z igual a isso aqui. Pronto, elas limitam um sólido. Acabou. Calcule o volume. Seria melhor. Porque você não sabe o que é a superfície. Aliás, você sabe porque você já fez cálculo 2, você já sabe. Hoje em dia, você olha para uma função dessa, você já sabe que é o paraboloide. Sua mente já diz, tá, o paraboloide. Inclusive, na sua mente, você já sabe até como é o desenho. Mas tá, bora fazer com calma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar essas duas superfícies. Então, eu coloco aqui os meus três eixos. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Aí, gente, eu vou desenhar primeiro essa superfície aqui. Aí, claro, aqui eu vou pular todas as etapas de um esboço de uma função, né? Então, mas você já sabe. Como é essa função no plano YZ? Eu vou zerar o X, então vai ficar Z igual a Y ao quadrado. Então, na verdade, isso aí é uma parábola. Então, coloco aqui uma parábola. Está aqui. Aí depois, como são as curvas de nível? As curvas de nível são circunferências. Aí, no final, você consegue, então, obter um paraboloide. Então, essa daqui é a minha primeira superfície. Né? Se eu quisesse fazer mais um pouquinho aqui, ainda desenhava no plano XZ. Está aqui. Esse aqui é o nosso paraboloide. E essa outra superfície aqui, Z igual a 9, Z igual a uma constante, é o quê? É um plano, né? Nesse caso, como Z igual a uma constante, ele é o quê? Paralelo ao chão, paralelo ao plano XY. Então, eu faço aqui um plano paralelo Então, esse daqui é o plano Z igual a 9. E você percebe, né? Toda vez, quando o plano está aqui, o paraboloide, esse plano está cortando o paraboloide de maneira transversal. Então, isso daqui está formando um sólido para a gente. Então, a região que ele quer que eu calcule o volume é essa região entre o paraboloide e que está abaixo também. É como se fosse, você pode imaginar como se fosse um vaso, né? Fosse algo parecido com um vaso, mas é essa região bem aqui que a gente quer. Aí, nesse caso, gente, eu já sei qual é a minha região. Então, eu teria que ver quais são os meus limites de integração. Digamos que você fosse fazer isso aqui por coordenadas retangulares. Como é que você faria? Bom, você teria que dizer se essa região aqui é uma região do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Eu posso olhar essa região aqui como sendo uma região do tipo 1, ou seja, eu vou caminhar na direção do eixo Z. Então, na direção do eixo Z, essa minha região ela está acima do paraboloide e abaixo do plano. Então, ficaria assim. E vou até escrever aqui, isso em coordenadas, só para a gente fazer a comparação aqui, depois a gente calcula. Coordenadas retangulares. Então, ficaria assim. O meu Z estaria entre acima do paraboloide, que é x² mais y², e abaixo do plano, que é 9. Ok. E o meu x e y? Né? O meu x e y, se a gente reparar, quando eu faço a interseção, aqui na projeção, eu também formo uma circunferência. Ou melhor, eu formo um disco.
Então, se eu fosse projetar isso aqui embaixo, projetando essa interseção, ó, aqui embaixo, eu ia ter uma região mais ou menos assim. Tá? Então, isso daqui é na região XY. Isso daqui, gente, é um disco de centro na origem e raio quanto? Quanto é meu raio nesse caso? É 3, né? Porque vai ficar x² mais y² igual a 9. Então, isso daqui é x² mais y² igual a 9. 9 é 3 ao quadrado. Aqui eu tenho 3. Olha, se eu fosse passar tudo mesmo para coordenadas retangulares, então o meu y, eu poderia escrever assim, ó, y estaria entre duas semicircunferências, ficaria menos raiz de 9 menos x² menor ou igual que mais a raiz de 9 menos x². E o meu x, ele estaria entre menos 3 e 3. Aí você vai dizer assim, professor, mas na aula passada, na hora que a gente foi resolver uma dessa, quando chegou bem aqui, a gente passou para coordenadas polares. Vocês lembram dessa questão? A gente fez isso mesmo. E, na verdade, naquela questão, a gente já estava meio que implicitamente fazendo o quê? Coordenadas cilíndricas. Porque o que a gente fez lá? A gente olhou o z como se fosse uma altura e olhou o x e y em coordenadas polares. Então, de certa forma, a gente já estava fazendo o que a gente vai fazer hoje. Tá, então, ó, se eu fosse calcular essa integral usando puramente coordenadas retangulares, eu calcularia para esses limites de integração. Assim que seria a minha integral. Eu vou até colocar aqui logo no segundo quadro o que a gente vai fazer. Mas antes, só que ainda vou passar para cilíndricas. Então, meu volume... inclusive você sabe calcular volume, né? Como é que você calcula volume de uma região ali tridimensional? Você calcula a integral tripla para a função 1. Como se fosse ali uma hiperregião, né? Só que uma das direções vale 1. Então, o meu volume seria isso aqui. O meu z estaria entre x² mais y² e 9. Aqui é a minha função 1. Eu ia integrar em z primeiro. Depois eu ia integrar em y, que está entre menos 9, raiz de 9 menos x², e aqui mais 9 menos x². E depois eu ia integrar em x, que é de menos 3 a 3. Só que perceba que a gente já tem muito trabalho com isso. A gente não quer. Então, por isso que eu vou transformar isso aqui para coordenadas cilíndricas. Professor, eu poderia resolver desse jeito aqui? Pode. Vai dar certo? Vai. O mesmo resultado? Vai também. Só que a gente não quer ter tanto trabalho. Tudo bem que isso daqui diverte a gente, né? A gente gosta de fazer integrais assim que demoram um bom tempo. Mas numa prova, por exemplo, que você quer terminar assim de uma maneira rápida, então era bom transformar. Então, eu vou transformar isso aqui para coordenadas cilíndricas. Aliás, uma dica, gente. Quando é que você vai transformar para coordenadas cilíndricas? É importante você transformar para cilíndricas quando você tiver uma simetria em torno de um eixo. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, perceba que essa minha região aqui, ela tem uma simetria em torno de qual eixo? Do eixo Z. Então, coloque isso na sua mente. Geralmente, se a nossa região tem uma simetria em torno de um eixo, pode ser tanto o eixo Z, eixo X, eixo Y, então provavelmente é melhor que você transforme para coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Então tá. Então como é que ficaria em coordenadas cilíndricas? Coordenadas cilíndricas. Bom, em coordenadas cilíndricas, o meu z ele ficaria entre essa superfície aqui, só que essa superfície em coordenadas cilíndricas não é mais x² mais y², é o que, gente? Isso aqui? r². Tá? Então, o meu z ficaria entre r². Bom, aqui continua sendo 9, né? O z igual a 9 não vai mudar. Então, aqui ficaria r² e aqui ficaria 9. E quando eu chegasse no x e no y, eu ia ter um disco
centro na origem e raio 3. Então, se eu tenho um disco, eu vou ter o raio e o θ. Quanto é o raio, gente? O limite dele. O raio. Entre 0 e 3. E o θ? Entre 0 e 2π. Porque na hora que eu for analisar o x e o y, né, na hora que eu for analisar esses dois aqui, eu olho para o plano XY. E no plano eu tenho um disco. Está aqui, centro na origem e raio 3. Então, olha só que interessante. Eu passei desse limite de integração para isso daqui. É óbvio que aqui ficou muito mais fácil para eu trabalhar. Ficou muito mais tranquilo para eu trabalhar. Então, isso aqui vai fazer a diferença na hora que eu for passar aqui para a minha integral. Então, bora passar. Todo mundo entendeu aqui, gente, essa transformação? Tá, então, bora passar para cá. Então, aqui vai ficar integral. Ó, perceba que o z, aqui, ó, os limites dele tem uma função que depende de r. Então, obrigatoriamente, eu tenho que integrar o z antes do r. Essa é a minha única exigência. Então, vou integrar ele por primeiro logo. Então, vai ficar aqui, r² até 9. A minha função é a função 1 e eu vou integrar em z primeiro. Está aqui. Aí depois, tanto faz. Posso integrar em r ou em θ. Vou integrar em r logo. De 0 a 3, dr. E aqui de 0 a 2π, dθ. Esqueci alguma coisa? Jacobiano, né? Muito bem. Só que na hora você não vai esquecer na prova, certo? Então, aqui, ó, vezes o meu jacobiano. Ó, aqui eu não precisei transformar nada na minha função de dentro, porque aqui só tinha uma função constante. Então, ficou só isso aqui mesmo, vezes r. Então, vamos lá. Eu vou integrar primeiro em relação a z. Olha só, estou integrando primeiro em relação a z. A minha função aqui é r. R não depende de z. Então, é como se fosse uma constante. Então, a integral da constante, r sendo constante, vai ficar r vezes z. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π, de 0 a 3, e aqui vai ficar r vezes z. Só que z, eu ainda vou aplicar o limite de integração, que vai de r² até 9. Aí, depois que eu fizer isso, eu ainda vou integrar em r, depois ainda vou integrar em θ. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, r vezes, no lugar do z eu vou colocar 9, menos, no lugar do z eu vou colocar r². Aí aqui, dr, dθ. Pronto. Agora vamos multiplicar o r. Vai ficar volume igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, aí ali vai ser 9 vezes r menos r² dr dθ. Aqui, se eu quisesse, eu já poderia separar em duas integrais, sem problema nenhum. Tá? Mas digamos, professor, às vezes eu não tenho dúvida se eu posso ou não separar. Ó, você pode separar sempre que os limites forem constantes. Mas mesmo que você tenha dúvida, então, se tiver dúvida, não separe. Você pode trabalhar assim também, não tem problema. Ó, bora fazer assim, direto então, sem separar. Vai ficar a integral de 0 a 2π. E agora eu vou integrar esse parêntese aqui. Vai ficar 9 vezes r² sobre 2. Está aqui. Menos r elevado a 4 sobre 4. Isso no intervalo de 0 a 3. Depois ainda vou integrar em θ. Quando eu jogar o 0, vai zerar todo mundo aqui. Então, só importa para mim aqui o 3. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π. Bom, aqui eu vou ter 3² vezes 9. Então, vai ser... basicamente, essa aqui 9 vezes 9 é 81. Vou colocar logo aqui, 81 dividido para 2. Menos. Aqui eu vou ter 3². 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 é 81 também. Então, vai ser 81 dividido para 4. Dθ. Bom, eu vou tirar MMC. MMC é 4, né? Obviamente, então vai ficar integral de 0 a 2π. Aqui o MC é 4.
Então vai ficar 4 dividido para 2 é 2, vai ficar 2 vezes 81, menos 4, aqui por 4 vai dar 1, então 1 vezes 81. Claro que tudo isso daqui é uma constante, né? Então ela pode sair da minha integral. Aqui 2 menos 1 é 1, então isso aqui vai ficar 81 dividido para 4, integral de 0 a 2π de θ. Claro que a integral aqui vai ser θ de 0 a 2π, que vai dar 2π. Então, para encerrar, o volume vai ser 81 dividido para 4 vezes 2π. Isso aqui eu já posso simplificar, que vai dar 2. Então, o volume final vai ser 81 dividido para 2 vezes π. Ele não disse qual é a unidade, se é litro, metro cúbico. Então, eu vou colocar aqui, unidade de volume. E esta daqui é a nossa resposta final. Alguma dúvida? Diga. Aqui, né? Tá, aqui e aqui. Entendi. Tá, então o que ele perguntou, professor? Não entendi, porque o z está entre essas funções aqui e não entre 0 e 9. Porque, ó, a minha região, ela é isso daqui. Tá? Então, como é a minha região? A gente tem que pensar, como eu estou olhando para z, onde é que ela está limitada por baixo e onde é que ela está limitada por cima. Por baixo, essa minha região ela está limitada pelo paraboloide. E como é a função do paraboloide? É essa daqui. Então, por isso que eu digo que o z ele está limitado por baixo pelo paraboloide. Se eu dissesse isso aqui, ó, o z está entre 0 e 9. O que eu quero dizer com isso? Que o z estaria limitado pelo plano z igual a 0 e pelo plano z igual a 9. Ou seja, basicamente, nesse caso aí, a minha região já não ia ser isso daqui. Já ia ser tipo um cilindro, por exemplo. Já seria um cilindro. Só que não é um cilindro. Aí é por isso que eu tenho que tomar cuidado. Né? Realmente, ó, onde eu sair daqui, eu sempre vou estar no chão? Não. Sempre que eu andar aqui, de baixo para cima, a minha região só começa quando eu encosto no meu paraboloide. Não é quando eu passo do plano. Não. Se eu pegasse um ponto, por exemplo, bem aqui, eu não estou na minha região ainda. Apesar de que eu estou acima do plano z igual a 0. Mas eu não estou na minha região. Então, eu só começo a minha região quando eu inicio o meu paraboloide. Aí por isso que eu tenho que colocar assim. Tá bom? Se essa região, repito, fosse um cilindro, aí tudo bem. O z estaria entre duas constantes. Porque isso acontece no cilindro. Né? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocasse... Vamos colocar assim. Ó, se a minha região fosse isso daqui, aí realmente o z, ele sempre vai começar no chão, a minha região. Então o z sempre começava em 0 e aqui 9. Então o z estaria entre 0 e 9, tá? Mas não é o caso para essa região aqui. Tudo bem? Aí pronto, aí daqui só virou r quadrado por causa da relação entre as coordenadas, né? Mas é isso mesmo. Bom, gostei. Mais alguma pergunta, gente? Tudo certo com essa questão? Tá. É uma boa questão de prova? Ou não? É, né? Não. É uma boa questão de prova. Tá. Vamos lá. Gente, a prova de vocês está tão fácil que eu nem lembro mais qual foi a questão que eu coloquei. Porque de tão fácil que eu não preciso nem me preocupar com ela. Olha só, próximo exercício. Um sólido está contido no cilindro. Aí ele me diz aqui. Ó, essa questão aqui é triste. Triste assim não. Não é tão divertido porque ele me diz o que é cada superfície. Aí isso perde a graça pra gente, né? Seria tão legal se dissesse assim, olha, um sólido está contido na superfície, joga a equação, pronto, acabou. Você já vai saber que é um cilindro. Ele não precisa dizer pra gente, né? Aí, abaixo do plano, nem precisa dizer que era um plano também. Era melhor se fosse assim, um sólido está contido na superfície, tá? Abaixo da superfície, aqui, e acima da superfície, aqui. Aí seria muito melhor. Acho que já disse tudo aqui pra gente, ó. Isso aqui é um cilindro, isso aqui é um plano, isso aqui é um paraboloide. Aí pronto. Aí ele fala assim, ó, a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro.
calcule a massa de sólido. Olha, interessante, pelo menos o resto ficou interessante. Já vai ver como é isso daí. Claro que numa questão dessa, a gente vai ter que desenhar tudo, né? Assim, desenhar todas as superfícies. Bom, vamos fazer aqui. Pelo menos nessa daí nós temos 3 superfícies para desenhar. Nós temos a superfície x² mais y² igual a 1. Nós temos a superfície z igual a 4 e z igual a 1 menos x² menos y². Ele fala da densidade também, mas eu só vou colocar depois, quando eu for calcular minha integral. Por enquanto, bora desenhar minha região, para eu saber como é o formato, né? Então, ele me diz que o meu sólido, ele está dentro dessa região aqui, dentro dessa superfície, abaixo dessa e acima dessa. É isso que ele diz no problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar cada um desses. Cada um desses. Isso daqui você já sabe que é um cilindro, porque ele mesmo falou. A gente desenhou isso ainda agora. Aqui você já sabe que é um plano. E isso daqui ele me diz que é um parabolóide, mas isso aqui não parece muito um parabolóide, né? Porque a gente pode ajeitar aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim. Poderia escrever aqui, ó. Colocava um parêntese. Então, se eu colocar aqui, vai ficar mais. Então, isso aqui a gente até desenhou. Isso aqui é um paraboloide? Só que é um paraboloide invertido. É por causa do menos. Ó, se não tivesse o menos, seria um paraboloide normal. Com o menos, ele inverte a concavidade dele. E esse mais 1 desloca o paraboloide para cima. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Bom, eu vou desenhar primeiro o paraboloide, que a gente já sabe, né? A gente já até fez isso aqui uma vez. Então, ó, aqui a altura é 1. E bem aqui um paraboloide, ele forma uma circunferência quando ele corta aqui o plano z igual a 0. Então, esse daqui é o nosso paraboloide. Além do meu paraboloide, em detalhe, tá? Quando o meu paraboloide ele corta aqui o plano z igual a 0, ele forma uma circunferência. Tá? Isso aqui é esse paraboloide aqui. Essa circunferência, o centro é na origem e quanto é o raio dela? O raio é 1. Ok. Essa circunferência de centro na origem e raio 1 coincide com essa daqui. Sim ou não? Sim. Então, na verdade, ó, se eu for desenhar essa superfície aqui, eu já sei que ela é um cilindro. Então, eu já aproveito essa minha circunferência aqui, que é a mesma para cá, é a mesma dessa, e já vou fazendo aqui, ó, um cilindro. Então, nós temos aqui, esse cilindro que eu desenhei é justamente essa superfície aqui. Deixa eu fazer ele um pouco melhor. Tá, então aqui nós temos o nosso cilindro. Então, ó, eu já tenho meu paraboloide aqui, é esse daqui. Eu desenhei o meu cilindro, que foi esse daqui. Só está faltando agora o plano. Então, para desenhar o plano, eu só faço um plano paralelo com o plano XY. Então, está aqui o nosso plano. Então, esse aqui é o plano z igual a 4. Então, ele corta bem aqui o meu cilindro. Pronto. Com o desenho, gente, alguma dúvida? Então, olha, quem é a minha região? A minha região está dentro do cilindro, abaixo do plano e acima do meu paraboloide. Então, a minha região está por aqui, é isso daqui. Não é exatamente um cilindro a minha região por causa do paraboloide, mas ela está acima do paraboloide e abaixo aqui do plano.
Tudo bem? Então essa daqui é a minha região. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, eu vou colocar aqui os limites de integração. Então, ó, o Z, por exemplo, vou colocar aqui embaixo. O Z, vocês concordam comigo que o meu Z, ou seja, olhando para essa região verticalmente, na altura, no eixo Z, ele está limitado por baixo, por qual região? Por qual superfície? É pelo Z igual a zero? Não, é pelo paraboloide. Tá? Então ele está limitado por baixo pelo paraboloide. É aqui que começa a minha região. Então quem é o paraboloide? É esse daqui. Então vai ficar 1 menos x² mais y². E por cima ele está limitado pelo plano z igual a 4. Esse aqui é o plano z igual a 4. Então o z está entre isso daqui e isso daqui. Só que aqui a gente vai ser esperto. Ó. Essa minha região, você concorda comigo que ela tem uma simetria em torno de um eixo? Tem, né? Em torno de qual eixo? Do eixo Z. Então o que eu já vou fazer? Eu vou transformar isso aqui para coordenadas cilíndricas. Eu já vou fazer isso. Então quando eu passar para coordenadas cilíndricas, como é que vai ficar o meu Z? O meu Z, ele vai ser 1 menos, isso aqui, ó, r². E aqui continua sendo 4. Continua isso daqui. Ok. Agora, o meu R. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. O meu R está entre 0 e 2 ou entre 0 e 1? O que é que vocês acham? O meu R está entre 0 e 1 ou entre 0 e 2? Como é que eu sei, gente? Eu vou olhar aqui, né? Para o plano. Olhar para esse disco que está bem aqui, ó. Esse disco, o centro dele é na origem e quanto é o raio dele aqui? O raio é 1. O raio é 1. Ah, professor, mas e esse plano aqui, o Z igual a 4? Ele não ia fazer com que aqui embaixo fosse 2? Não. Porque perceba que esse plano aqui, ele está cortando o quê? Um cilindro. Quando um plano ele corta o cilindro, ele muda lá embaixo o disco? Não. É diferente de um plano cortando um paraboloide. É diferente daqui, ó. Essa é a primeira questão. Você concorda comigo que nesse caso aqui, ó, na primeira questão, dependendo da altura que eu vou cortar o meu paraboloide, vai mudar o disco aqui embaixo? Sim ou não? Vai. Aí aqui tudo bem, o Z vai influenciar. Agora lá, se eu estou cortando um cilindro, isso aqui vai alterar o meu disco aqui embaixo? Não. Tá? Então, o meu R ele vai estar entre 0 e 1. E o θ vai estar entre 0 e 2π. Tá aqui. Tá? Então, ó, já esqueço isso daqui, já vou passar para coordenadas cilíndricas. Tá, mas o que ele quer mesmo na questão? Ele quer a massa desse sólido. E nós já aprendemos aqui em sala que se você quer calcular a massa de um sólido, basta você calcular uma integral tripla sobre a sua região da função densidade. Basta você calcular isso aqui. Agora a pergunta é: quem é a minha função densidade nessa questão? Agora bora voltar para o comando da questão, só para a gente entender melhor. Olha, a segunda parte ali, olha o que ele diz: a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância desse ponto até o eixo do cilindro. Tá? Bora voltar para cá. Olha o que ele diz. Ele está falando que a densidade é proporcional à distância até o eixo do cilindro. Olha, se é proporcional, então você já sabe que tem uma constante aqui de proporcionalidade. Então eu vou colocar aqui C. Então ele vai ser C vezes a distância do ponto até o eixo do cilindro. Quem é o eixo do cilindro, gente? É o eixo Z. E quem me dá a distância do ponto até o eixo Z? Quem é? Em coordenadas cilíndricas. É o R, que eu até comentei com você no início da aula. Eu falei, gente, eu vou precisar dessa informação depois. Então, a minha densidade, ela é proporcional à distância até o eixo Z.
Só que em coordenadas cilíndricas, quem mede essa distância é justamente a coordenada R. Então, a minha densidade é C vezes R. C é constante e o R é aqui das coordenadas cilíndricas. Inclusive, ó, já estou colocando isso aqui, a minha densidade, em coordenadas cilíndricas. R, θ e Z. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Diga. Se ele falasse inversamente proporcional, né, você teria aqui a constante sobre, digamos, a seu. Mas como ele fala só proporcional, entende-se que é diretamente proporcional. Então você coloca a constante vezes a variável, né? No caso, Rzinho. Tá bom? Ok. Então, é isso daqui que eu vou substituir aqui. Perceba que aqui eu já coloquei em coordenadas cilíndricas. Aí, se eu colocasse coordenadas retangulares, ficaria C vezes raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Aí ficaria uma coisa mais complicada. Tá? Mas como ficou assim, vamos lá então. Então, isso aqui vai ser integral. Vou começar com Z. O Z vai de 1 menos R quadrado até 4. O meu R vai de 0 a 1. E o θ vai de 0 a 2π. A minha densidade é C vezes R. Vou colocar aqui C vezes R. Só que eu vou ter que multiplicar com o jacobiano. Então, vai ter mais um R aqui. Aí, dz, dr, dθ. Esse C é constante. Então, vou logo tirar ele aqui da minha integral. Tirar da integral tripla. Aqui eu vou ter R quadrado, só que eu estou integrando em relação a Z. Então, R quadrado para mim é constante. Então, vai ficar R quadrado vezes Z. Então, isso aqui vai ser a massa igual a constante, integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1. Aí que vai ficar R quadrado vezes Z. O Z aplicado no intervalo de 1 menos R quadrado até 4. Depois eu vou integrar em R, depois eu vou integrar em θ. Isso aqui vai me dar C, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Aqui vai ficar R quadrado vezes, no lugar do Z eu vou colocar 4, menos, no lugar do Z eu vou colocar isso daqui, ó, que é 1 menos R quadrado. Aqui só tem que tomar cuidado, né, para não se confundir um pouquinho com parênteses, né, mas fora isso é tranquilo. Aqui vai ficar 4 menos 1, que é 3. E aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Perceba, ó, gente, que tudo isso daqui só depende de R, não depende de θ. E aqui eu tenho um retângulo polar. Então, já vou separar em duas integrais. Vai ficar assim. Massa igual integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 1. Aí, quem sobrou aqui foi... Aqui ficou 3 vezes R quadrado. 3R quadrado. Aí, mais... Aqui, ó. Menos com menos dá mais. R quadrado vezes R quadrado. Vai ficar R à quarta. Tá? Então, aqui só ficou 4 menos 1 é 3. 3 vezes R quadrado está aqui. E aqui menos com menos dá mais. Esse vezes esse, deu isso daqui. Agora eu vou calcular. Aqui você já sabe que vai dar 2π. Que vai ficar θ de 0 a 2π. Então, vai ser 2π. Aqui eu vou integrar. A integral de 3R quadrado, R ao cubo, mais aqui, R à quinta, sobre 5. Isso aqui de 0 até 1. Quando eu colocar 0 vai zerar, e quando eu colocar vai ficar 1 mais 1 quinto. Então, isso aqui é 2π vezes 1 mais 1 quinto. Isso aqui vai dar 6 quintos. Então, a minha massa final vai ser, como aqui é 6 quintos, vezes 2, fica 12 quintos de π. Eu não lembro se ele fala qual é, não, ele não diz qual é a minha unidade. Então, se eu vou colocar assim, unidade de massa. E essa daqui é a minha resposta, 12 quintos de π. Aí pode ser quilos, enfim, o que for a unidade aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá, então a gente vai para a última questão de hoje, tá? Para acabar a nossa aula. Olha, eu trouxe aqui também... Opa, diga.
Ah, boa, obrigado. Olha, eu esqueci a constante, ó, desapareci com ela. Nesse caso eu ia perder ponto aqui, não ia fechar a prova, né? Felizmente. Tá aqui, ó, quando foi que eu sumi com ela? Ela estava aqui, ó, bem aqui que eu sumi. Tá, então vamos colocar aqui a constante. Vamos colocar bem aqui a constante, vou colocar bem aqui. Aqui, vou colocar ela aqui. E aqui, deixa eu apagar. Pronto. Obrigado, gente. Tá aqui. Faltou a constante, tá? É isso mesmo. Valeu. Olha, aqui o desenho. Eu trouxe o desenho, só que a gente já fez aqui no quadro pelo menos, mas vai aparecer no slide para vocês. Vai aparecer daqui a pouquinho. Aqui no slide. Ó, tá aí. Então essa é a nossa região que a gente desenhou no quadro. E agora vamos para a última, que é esse daí, ó. Calcule esta integral tripla. Olha, perceba que é interessante que ele não me dá a minha região, ele já me dá a integral pronta, que nem caiu na prova de vocês também, né? Só que aqui a gente vai o quê? A gente vai desenhar a região e depois que a gente vai calcular a integral. Até porque desenhando a região, talvez a gente consiga mudar as coordenadas e ficar mais fácil ainda. Então bora lá, gente, bora? Para encerrar a aula de hoje, último exercício. Só escrever aqui, ele já me dá uma integral pronta para calcular. Menos 2 a 2, menos raiz de 4 menos x quadrado, até mais a raiz de 4 menos x quadrado. E por último, aqui, raiz de x quadrado mais y ao quadrado. E aqui é 2. A minha função é x quadrado mais y ao quadrado. dz, dy, dx. Olha, por mais que ele não tenha pedido para a gente desenhar, a gente vai desenhar. Até porque se a gente fosse querer calcular do jeito que está aqui, já seria um pouco mais complicado para a gente. Não estou falando que a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir. Mas a gente teria um bom trabalho aqui. A gente não quer. A gente quer simplificar as coisas. Então vamos tentar desenhar a região primeiro. Como é que eu vou fazer isso? Para eu desenhar a região, eu não preciso nem olhar para o integrando. Ó. Eu olho só para os limites de integração. Então eu vou escrever eles aqui embaixo, nessa ordem. Z, Y e X. Então, de acordo com esta integral, o meu z, ele está entre esta função aqui, esta superfície, que é raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Ele está acima dela e ele está abaixo da superfície z igual a 2. Já o meu y está entre essas duas funções de x aqui. Então, o meu y está entre menos a raiz de 4 menos x quadrado e aqui a raiz de mais 4 menos x quadrado. E já o meu x, como diz aí, ele está entre menos 2 e 2. Claro que aqui nós estamos usando coordenadas retangulares. Tudo bem, mas ainda que eu esteja com coordenadas retangulares, a partir delas eu consigo desenhar a minha região. Para isso, ó, eu uso essa informação aqui por primeiro. O z está acima dessa superfície e abaixo dessa superfície. Essa superfície aqui, gente, z igual a 2, ela é o quê? Ela é um plano, tá? Ela é um plano paralelo ao plano xy. E essa daqui? Raiz de x quadrado vezes ao quadrado. O que que ela é? Ela é um cone invertido, que a gente viu hoje, né? No início da aula. Isso aqui é um cone. Ah, pessoal, e se eu não soubesse? Aí você já sabe. Faz a interseção com o plano XZ. Faz a interseção com o plano YZ. Faz as curvas de nível. No final você vai ter lá o cone invertido. Então o que que eu vou desenhar? Vou desenhar um cone invertido e um plano cortando esse cone de maneira transversal. Então, a minha região, ela é basicamente isso daqui.
eu tenho bem aqui um cone. Tá? Eu tenho aqui meu cone. E esse cone, ele está sendo cortado por um plano. Esse plano é o plano Z igual a 2. Ó, então com isso, gente, perceba que aqui, ó, quando ele corta, quando o plano ele cobre esse meu cone, ele corta o cone, aqui eu já tenho a minha região. Então a minha região ela está acima do cone invertido e abaixo do meu plano. É claro que isso daqui, ó, quando eu faço esse corte nesse cone, isso gera para mim aqui embaixo, essa interseção gera no plano XY um disco. Isso gera para mim aqui, ó, um disco. Aí eu pergunto para vocês, esse disco que eu gerei aqui embaixo, centro na origem, quanto é o raio dele? É só você fazer, ó. Você teria que igualar esse igual a esse. Quando você faz essa raiz igual a 2, vai ficar x² mais y² igual a 2 ao quadrado, quando você eleva nos dois lados. Então esse disco aqui, o raio dele é 2. Tá aqui. Tá? Então, por isso, ó, que aqui embaixo, já que eu tenho um disco de centro na origem raio 2, por isso que o meu y está entre essa função aqui, ó, entre a semicircunferência de baixo e a semicircunferência de cima. E o x está entre menos 2 e 2, que é o valor aqui do meu raio. Então, com isso, eu consigo desenhar a minha região. Ela tem uma simetria em torno de um eixo? Tem, em torno do eixo Z. Então, eu vou usar coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, como é que vai ficar essas regiões aqui, ó? Deixa eu colocar aqui do lado. Em coordenadas cilíndricas agora. Como é que vai ficar? Bom, o meu Z vai estar entre isso daqui é R, né? Eu coloco aqui R, e aqui é Z igual a 2 ainda. Tá aqui. Agora, R θ. Bom, o R, você já sabe que ele está entre 0 e 2. E o θ, você já sabe que ele está entre 0 e 2π. Quando eu colocar isso nesta minha integral, você vai ver que ela vai ficar muito mais simples. Ó. Isso aqui vai virar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, integral de R a 2. Esse meu integrando aqui vai virar R² vezes o meu jacobiano, que é R. Aí, dz, dr, dθ. Ou seja, ficou muito mais simples aqui, ó, do trabalhar. Ou seja, nota que isso daqui, olha isso daqui, que você tem que calcular. Pensa num trabalho que você ia ter. A gente transformou nisso aqui. Ele ficou muito mais simples para a gente. Aí a gente vai fazer aqui no segundo quadro. Então, no final, a minha integral, ela ficou assim. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, integral de R até 2, e aqui ficou R ao cubo. dz, dr, dθ. Bom, aqui eu estou integrando em Z, aqui nem aparece o Z, então esse aqui para mim é constante. Então vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, e aqui R ao cubo vezes Z. O Z indo de R a 2. Depois eu vou integrar em R, depois em θ. Quando eu substituir o Z, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, R ao cubo vezes, no lugar do Z eu vou colocar 2, menos no lugar do Z eu vou colocar R. Perceba, gente, que aqui, tudinho, ó, não aparece o θ. E aqui eu estou no retângulo polar. Então, posso separar em duas integrais já. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π dθ.
integral de 0 a 2. Agora bora multiplicar. Esse vezes esse. 2r ao cubo menos r à quarta. dr. Bom, agora cálculo 1 para a gente aqui. Duas integrais do cálculo 1. Aqui vai dar 2π, porque aqui é θ de 0 a 2π. E aqui, vamos lá, vai ficar 2 vezes r à quarta sobre 4 menos r à quinta sobre 5. Isso de 0 a 2. Se eu quiser, já posso simplificar esses dois aqui. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Quando eu coloco o 0, vai zerar. Então, basta para mim aqui o 2. Então, isso aqui vai ser 2π vezes. Bom, aqui vai ficar 2 à quarta, que é 16, sobre 2 é 8. Menos, aqui agora, 2 elevado a 5, 32. Só que, nesse caso, ainda tem, ó, dividido para 5. MMC aqui é 5, então esse aqui vai ficar 2π então esse aqui é 2π vezes, como MMC é 5, aqui vai ficar 5 dividido para 1 é 5 vezes 8, 40. Então vai ficar 40 menos 32, tudo sobre 5. Claro, isso aqui vai dar 8 vezes 2. Isso aqui vai dar 16 π sobre 5. Pronto. Como isso aqui não tem aplicação, não é massa nem volume, então a resposta final é só isso daqui mesmo. Eu só pedi para calcular a integral. Alguma pergunta, gente? Todo mundo entendeu? Bem tranquilo? Então tá bom. Então com isso a gente vai encerrando nossa aula. Quarta-feira nós vamos terminar falando sobre coordenadas esféricas. Antes de vocês irem, só mostrar aqui o desenho no slide para vocês, que é o mesmo que eu também fiz no quadro, mas eu trouxe aqui no slide. Ó, então tá aí. Então esse é o nosso desenho. E a aula que vem, última aula, a gente vai falar sobre coordenadas esféricas. Então não falta, é uma aula importante para a gente. E é isso, até quarta-feira. Obrigado pela presença.